Resjalesp, vamos falar sobre uma parceria entre a Ordem dos Advogados, a OAB São Paulo e a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado, o SAP. A parceria viabiliza o atendimento da advocacia ao cliente em cárcere, através de recursos tecnológicos como a videoconferência. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada Ana Carolina Moreira Santos. Ela é vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Jornal da Resjalesp. Boa tarde, Fábio. Como vai? Eu vou bem, a senhora. Tudo jóia. Doutora, qual o balanço que a senhora faz desta parceria entre a OAB São Paulo e a Secretaria de Assistência Penitenciária? Bom, o balanço é muito positivo, né? Foram mais de 135 mil atendimentos realizados desde o mês de maio do ano passado até março desse ano. Foi uma união de esforços entre a OAB São Paulo e a Secretaria de Administração Penitenciária, exatamente para garantir que esse cidadão em situação de prisão tivesse seu contato com a advocacia assegurado através dessas plataformas digitais, sendo que coube à OAB São Paulo a criação de um tutorial para informar a advocacia, instruir a advocacia na utilização desse sistema. Doutora, pensando na pessoa que está nos assistindo nesse momento, quais os direitos que essa pessoa que está no cárcere tem e que não pode ser de maneira nenhuma lesada desses direitos? Explique para os nossos espectadores, por gentileza. Essa pergunta é muito importante porque nós não podemos perder de vista que um cidadão em situação prisional não deixa de ser um cidadão e tem sim suas garantias asseguradas pela Constituição Federal e também pela legislação federal. O cidadão em situação de prisão, ele tem direito à ampla assistência pelo Estado. Essa ampla assistência envolve a assistência à saúde, assistência material, assistência social, educacional, religiosa e jurídica. E é exatamente aqui que se enquadra a advocacia, auxiliando na prestação de assistência jurídica a essa população carcerária. Por isso que a vinda dessa plataforma digital foi muito comemorada pela advocacia e deve ser também pela cidadania, pois nós estamos garantindo a prática de atos democráticos, dando acesso à justiça a essas pessoas em situação de cárcere. Agora, doutora Ana Carolina, mais uma vez para que o nosso espectador consiga entender direitinho do que a gente está falando. Vamos pensar num caso hipotético, mas um caso prático, né? O que a pessoa que está presa, normalmente ela tem de carência, ela acha que os direitos dela não estão sendo obedecidos e de que forma ela pode procurar vocês, procurar essa assistência para que ela não seja... mesmo estando no cárcere, não passa por uma dificuldade ainda maior do que a própria prisão? Bom, a advocacia normalmente é contratada, né, através dos familiares ou até mesmo do próprio cidadão em situação de prisão quando estava fora do cárcere para atuar nesses processos, né? Então, nós dizemos que a advocacia não vai atrás do cliente, mas é o cliente que vem se socorrer, né, fazer o pedido de assistência à advocacia. Entretanto, nós temos a Defensoria Pública, por exemplo, que presta assistência jurídica gratuita a cidadã e cidadão em situação de prisão que não tenha como ter um advogado, uma advogada constituída nos autos. E é exatamente através do exercício da advocacia, que pode ser tanto através da Defensoria Pública quanto através da advocacia privada, que esse cidadão e essa cidadã podem ter os seus direitos garantidos, né? Porque é através da advocacia que os pleitos desse cidadão em situação de prisão vão chegar aos poderes constituídos.
E quais seriam esses pleitos? Quais são as demandas? O que, por exemplo, um cidadão que nesse momento está no cárcere lá, ele costuma reclamar do que exatamente? Bom, infelizmente nós sabemos que a situação prisional da nossa população carcerária não é das melhores, né? Nós não temos um sistema penitenciário que possa garantir o atendimento à dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional. Então, são vários casos, desde ausência de assistência à saúde, pedidos de aproximação familiar, uma vez que há toda uma dinâmica de transferência de presos e muitas vezes presos que estão em cumprimento de pena são levados para unidades prisionais distantes da sua família. Então, há vários pedidos que devem e podem ser feitos no âmbito de um processo de execução penal, mas há também a necessidade do contato da advocacia com esse preso ao longo do processo, né? Então, para se preparar um interrogatório, para que o advogado e a advogada tenha conhecimento sobre os fatos que levaram aquele cidadão, aquela cidadã à prisão, enfim. Esses atendimentos, eles são múltiplos e ocorrem em várias fases do processo, desde uma prisão em flagrante, eventualmente, também ao longo de todo o processo e após a finalização do processo numa eventual execução penal, que é exatamente aquele momento em que o preso está executando uma pena que lhe foi atribuída pelo Poder Judiciário. E doutora, qual que é o papel da tecnologia para facilitar esse trabalho, para possibilitar que vocês façam mais atendimentos, que vocês ajudem mais presos em situações difíceis dentro do cárcere? Pois nesse período que nos pegou de absoluta surpresa, né? Nós estamos vivendo uma pandemia gravíssima em todo o mundo, e logo no início da pandemia, os atendimentos que sempre foram feitos de forma presencial, ou seja, a advogada e o advogado tinham que se dirigir à unidade prisional para ter contato com esse preso, com a vinda da pandemia, e as decretações aí de isolamento social, esses atendimentos foram rapidamente suspensos. E aí nasceu a importância, né, da utilização dessa tecnologia, uma vez que a população carcerária ficou privada do seu contato com o mundo exterior, né, atingindo também o exercício do seu amplo acesso à justiça. Então, essa medida trouxe a possibilidade de garantir esse amplo acesso à justiça, as informações do seu processo, porque quem traz informações sobre andamento processual àquele preso ou àquela presa é exatamente a advocacia, né? E é esse contato com o mundo exterior, não só em relação à família dessa pessoa em situação de cárcere, mas também em relação a esse profissional, esse advogado, essa advogada que está prestando essa assistência jurídica, é algo muito importante para o processo de ressocialização desse cidadão. Então, de fato, a importância do uso da tecnologia é muito grande, beneficia, trazendo celeridade a esse atendimento, né? A gente, como eu já falei, inclusive, há pouco, nós temos no estado de São Paulo unidades prisionais espalhadas por todo o nosso território. Muitas vezes esse cidadão em situação de prisão está distante do seu local de origem, então trouxe também a possibilidade de se fazer esse atendimento sem a necessidade de grandes deslocamentos, importando também em algo importante com relação à própria segurança, pois não há a necessidade de movimentação de presos e presas, enfim, nós comemoramos, a advocacia comemora a vinda da tecnologia para auxiliar nesses atendimentos, mas é importante também que se diga que, não obstante nós estejamos vivendo uma pandemia e nesse exato momento, um momento um pouco mais grave dessa pandemia, né, vivendo aí uma fase emergencial, onde o atendimento presencial está suspenso,
Mas, quando a gente passar dessa fase, que seja breve, a advocacia continua tendo direito a esse atendimento presencial. E quem decide se atende presencialmente ou telepresencialmente é sempre a advocacia. Perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi. Hoje tem sido muito usado a videoconferência e ela tem ajudado todos os lados ali no processo, principalmente o preso, para que ele não fique totalmente isolado. Agora, a senhora está enfatizando que isso veio para ajudar, mas passado a pandemia, jamais o advogado pode ser isolado do seu cliente. É isso, né? Exatamente. Inclusive, a ida, né, do advogado ou da advogada ao presídio tem também uma natureza fiscalizatória para verificar como que está a condição de saúde daquele preso, enfim. A presença da advocacia nas unidades prisionais é salutar na nossa sociedade, a gente não pode abrir mão dela. Entretanto, esse é um mecanismo, sim, que é importante, né? Veio trazer essa celeridade, segurança, não há mais a necessidade de grandes deslocamentos para, às vezes, conversas que são muito rápidas entre a advocacia e o cidadão em situação de prisão, mas uma coisa não elimina a outra. A senhora acredita que existem casos que, apesar da tecnologia, apesar da videoconferência, apenas a conversa face a face, né, do cliente com o advogado é imprescindível? Há casos, sim, mas essa é uma deliberação da advogada e do advogado diante do caso concreto. Né? A gente, embora eu milite na área criminal, eu não posso dizer para você, Fábio, algo que, olha, neste caso aqui eu não atenderia via telepresencial. Essa vai ser uma deliberação da advocacia, mas é importante nós frisarmos que esse atendimento, mesmo ocorrendo telepresencialmente, é um atendimento que tem a conversa guardada por sigilo. É um sigilo que decorre de lei dessa conversa entre advogado e cliente. Perfeito. Ana Carolina Moreira Santos, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo. Eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp hoje, e esse assunto é um assunto muito interessante que eu tenho certeza que a senhora vai voltar aqui e vamos falar mais a respeito. Muito obrigada, uma boa tarde a você e a todos. Boa tarde, bom trabalho, doutora. Realmente um assunto, a tecnologia veio para ajudar, mas ao mesmo tempo, mesmo a pessoa que está em cárcere não pode ficar isolada o tempo todo.